A relação com a nossa família evidenciou muito, principalmente agora nesse período de quarentena. Bora bater um papo então sobre constelação familiar com Claudinha Fortuna? A mãe e o pai são figuras centrais na vida de todo ser humano. A nossa vida se inicia a partir deles. Mas qual, afinal, o significado da mãe para a constelação familiar? Qual o papel dela e qual a influência desse papel na nossa vida? Para conversar sobre esse assunto, é um grande prazer que eu recebo mais uma vez aqui no programa Claudinha Fortuna, minha xará consteladora familiar. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? Claudinha, tomar a mãe é algo fundamental para todos os seres humanos. E, por incrível que pareça, não significa, então eu mamei no peito, tomei a minha mãe. Não é nesse sentido, é um sentido mais amplo. E mamar no peito também é significativo, como o tipo do parto que a gente tem também é significativo. Mas esse tomar a mãe, na constelação, ele tem um significado muito profundo. Eu vou apresentar uma tela sobre isso, tá? Que eu acho que vai ilustrar um pouquinho como é que funciona esse tomar a mãe. Então, quais são os efeitos que tem na gente sobre se tomar a mãe? E qual é a importância e o significado da mãe? Todo mundo vai dizer, mãe é a origem da vida. Claro que sim. Mãe também é uma fonte de nutrição. E essa fonte de nutrição, como eu disse, não é só o dar o peito. É uma fonte de nutrição bem mais ampla. Capacidade de dar e tomar, então o dar e o receber. O vínculo, o primeiro vínculo que a gente tem é com a mãe da gente. Mesmo que depois essa mãe dê o filho, que ela não fique com essa criança, que ela morra às vezes no parto, mas o vínculo é feito dentro do ventre da mãe. E essa experiência de união também é construída dentro dessa mãe. Porque quando nós estamos dentro da barriga da mãe, nós estamos unidos intrinsecamente com essa mãe. Tanto que ela nos alimenta, ela nos protege, ela nos acalenta, ela nos traz todo aquele envolvimento dentro dela. E o que ela sente também passa para o filho. O que ela come também influencia esse filho. Então, a primeira experiência de união que nós temos é feita com essa mãe. É uma experiência maravilhosa, linda. E também a nossa primeira separação é com a mãe. Por quê? Porque quando nós saímos disso, por que as crianças costumam vir ao mundo chorando? Não é à toa que uma criança tem que chorar, e se não chora o médico fica preocupado se é um parto normal, porque ele está sendo separado dessa mãe. Bom, o que eu vou dizer sobre esses efeitos? A mãe é a origem, tudo se começa com ela. E todo cliente e todo constelador tem que trabalhar as questões com a sua mãe. E tomar a mãe, a gente costuma dizer assim, 3 vezes ao dia. E se não passarem os sintomas, o que a gente faz? Dobramos essa dose. Então é algo muito, muito, muito importante. E eu só quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é legal para as pessoas que estão assistindo, e tu sempre abre essa brecha para a gente falar amplamente e no nível de profundidade. Eu acho isso muito legal nesse programa. Por que é tão importante depois a pessoa cresce e o que ela vai fazer com essa mãe? Profissão vai depender dessa mãe. Essa relação, essa primeira relação, vai influir sim na profissão. Não só a escolha, mas no êxito, no sucesso nessa profissão. Na abundância. Também na simpatia. Uma pessoa é mais simpática ou menos simpática conforme o tanto de mãe que ela tomou. E o legal, e eu acho isso bacana da gente deixar bem
claro para as pessoas é que isto é possível de mudar. Então eu vou interromper aqui a minha tela, tá? E o que acontece então, Claudinha? Quando alguém não toma mãe, vai ter uma série de dificuldades. Tá bom, não tomei, mas eu queria tomar minha mãe, eu queria estar em contato com ela, eu queria ter essa mãe dentro de mim, certo? Na verdade, cada célula nossa já carrega a mãe, porque nós somos papai e mamãe. Né? 50% da nossa informação veio da mamãe e 50% veio do papai. Mas eu não tomei a minha mãe. A minha mãe, quando eu era pequeno, estava sofrendo. A minha mãe, quando eu era pequeno, o pai dela faleceu e para ela foi muito chocante. E ela, quando eu nasci, não estava feliz, ela estava de luto. Ou então, um caso que eu constelei há muito pouco tempo, a mãe estava grávida e o marido era aviador e sofreu um acidente gravíssimo e morreu. E quando essa menina então chegou ao mundo, chegou no meio de um luto. Como que uma mãe vai dar tudo para essa criança se ela está em sofrimento? E não nos cabe julgar ou dizer, mas ela tinha que... Não existe isso. As coisas são o que elas são. Mas a boa notícia é que isso é resolvível. Se não totalmente, pelo menos uma parte significativa, para que no dia a dia essas coisas não atrapalhem ou não causem transtornos maiores. Quando tu falas em tomar a mãe, seria a mesma coisa que aceitar essa mãe? O que significaria, exemplificando para quem está nos assistindo, tomar a mãe 3 vezes ao dia? Seria aceitar a mãe 3 vezes ao dia? E como seria essa aceitação? Exemplificando, o que cada um pode fazer? Praticamente, né? A tua pergunta é maravilhosa porque é uma pergunta prática. O que quem está assistindo agora pode fazer agora para tomar um pouco da sua mãe? Se ela é viva, pode chegar lá e dizer: mamãe, eu aceito você do jeito que você é. Você é a mãe certa para mim. Não existe outra mãe no universo inteirinho que pudesse ser a minha mãe. Então, se puder dizer isso para uma mãe, isso pode causar um efeito até do impacto, porque às vezes a gente tem relações muito difíceis com as mães, mas o benefício que isso pode trazer é muito grande. Só que, se esta mãe também não tomou a mãe dela, e muitas delas não tomaram, esta mãe não tem muito para me dar. Por isso que a primeira palavra que a gente tem que pensar em relação a uma mãe é sim. Do jeito que é, mamãe. Do jeito que é. Mas eu não tinha muito leite, mas eu não tinha comida, então tu nasceu muito magrinho, eu fumava e... Do jeito que é. Com os defeitos, com as qualidades. Do jeito que ela é, uma mãe humana. Que errou, que acertou. E quando a gente tenta fazer algo melhor do que a mãe, a gente pode ter 2 tipos de postura. Uma é fazer melhor no sentido de: eu valorizo tudo que você passou. Eu sei que para ti também não foi fácil. E eu vou tentar fazer mais. Então eu chamo isso de versão 2.0. Seria, Claudinha, deixar de julgar, porque nós temos esse hábito, né? Nós julgamos muito o outro. A gente aponta o dedo, a gente faz a tal da crítica construtiva, que na verdade é destrutiva. Enfim, a gente julga, a gente dá opiniões e muitas vezes não perdoa, não entende o outro como um ser humano. É verdade, Cláudia. E isso impede o tomar a mãe. Quando eu julgo a minha mãe e eu quero uma mãe que não é a que eu tenho, que não é a minha mãe perfeita,
aquela que eu idealizo, que ela me pegou no colo pela primeira vez e ela contou meus dedinhos. Eu posso desejar isso, mas não ter tido isso, eu estou sim julgando. Ou quando eu falo mal da minha mãe, porque minha mãe me entregou para minha avó e não foi ela que me cuidou, eu não tenho capacidade de saber se ela não fez o que era melhor dentro do que ela tinha. Então, Claudinha, para finalizar aqui, que o nosso bate-papo tá muito bom, esse mês é sempre curto aqui, né? O nosso tempo. Mas enfim, aproveitar esse mês, que é o mês das mães, o mês de maio, para fazer essa reflexão sobre o papel da nossa mãe na nossa vida, perdoar mais, agradecer a vida, agradecer a presença dela, exercitar isso diariamente. E eu digo assim, os casos graves, os casos que tiveram destinos muito difíceis, e muitas pessoas que estão assistindo passaram por situações difíceis, como essa do bebê que veio no meio ao luto, esses precisam ser cancelados. Não percam tempo. E a mamãe que passou por isso não precisa esperar que o filho vá fazer uma reparação, um conserto. Ela mesma pode tomar atitude dela constelar, porque vai beneficiar uma gama imensa de pessoas. E quem tem a mãe viva, vai e abraça essa mãe e diz: sim, mamãe, do jeito que você é, 3 vezes ao dia. E se não bastar, dobra a dose. Isso aí, bacana, eu já anotei aqui, vou fazer isso com a minha também. Claudinha, uma bênção te escutar sempre aqui no programa, muito obrigada pela participação. Muito obrigada também, fiquem bem e vai passar tudo isso.